Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos começar mais uma videoaula, onde eu vou estar apresentando para vocês a função imagem no Microsoft Excel 365. A função imagem veio para auxiliar os analistas desenvolvedores a trabalhar com imagem. Ao invés de você buscar uma imagem na internet, tratar essa imagem e utilizar de funções que dão aporte a você trabalhar com essa imagem e deixá-la performática. A função imagem é bem simples, pessoal. Ela depende de um endereço, ou seja, um link da imagem, né, da internet. Ao você digitar a função imagem, ela já busca a imagem em cima do endereço. É bem simples. E o bacana dessa função é que ela se ajusta à célula da planilha. Então eu vou colocar lá, copiei o link da imagem, onde eu pesquisei na internet, colo e digito igual imagem, ele já busca essa imagem na internet e já transfere, já carrega na célula onde você selecionou. E ela se autoajusta no tamanho da linha, à medida que você ajusta a coluna onde está, apareceu a imagem, ela é como se fosse um texto. Essa é a vantagem dessa função imagem. Tá? E eu estou utilizando um projeto que eu desenvolvi há um tempo, um projeto de produção. E nesse projeto eu criei um ranking dos 3 melhores setores que tiveram melhor desempenho em volume de produção. Só que ao invés de trabalhar com imagem, eu trabalhei com texto. Na medida que eu seleciono o mês, ele já vai automaticamente atualizando os 3 melhores setores do mês. Eu vou estar apresentando isso para vocês. Outra coisa importante dessa função, pessoal, que ela só está disponível na versão Microsoft 365. Quem não tem o Microsoft 365 não dispõe dessa função imagem. Tranquilo? Então eu vou abrir o Excel aqui, apresentar esse projeto, e em cima desse projeto eu vou criar um novo ranking, ao invés de trabalhar com texto, eu vou trabalhar com imagem. Então vamos lá. Excel aqui, o menu, eu vou clicar aqui em Dashboard de produção e vou apresentar aqui para vocês. Então, o que eu trabalhei nesse projeto? Eu criei um ranking aqui, ó, onde vocês estão vendo, onde eu delimitei com essa borda. E aqui eu usei imagens representando medalhas. Então, medalha de ouro, primeiro lugar, medalha de prata, segundo, e medalha de bronze, terceiro. Então, na medida que eu seleciono o mês, essas caixas de texto atualiza automaticamente com os resultados obtidos. Então, vamos lá. Então, eu vou fechar aqui. Aqui, ó. Estamos com o mês de janeiro, eu vou selecionar mês de fevereiro. Observem no ranking que automaticamente os nomes dos setores vão se atualizar. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante. Tá? Eu pesquisei 5 imagens representando os setores disponíveis nesse projeto, mas só para efeito didático, para apresentar para vocês como trabalhar com imagem. Tá ok? Então vamos lá. Então eu vou voltar aqui o menu, vou para a minha planilha de apoio, onde tem toda a estrutura do projeto. Então, se vocês verem aqui, essa aqui é a tabela que eu utilizei para criar aquele ranking. Então, aqui eu tenho os setores, eu tenho o volume produzido e aqui a coluna de ranking, onde estão os 3 melhores setores que tiveram o melhor desempenho em volume de produção. Tá? Agora nós vamos trabalhar com imagens. Fechei aqui. Então eu deixei esse campo aqui, ó. Eu criei aqui, tem o link que eu já pesquisei das imagens, esse é os links, representando 5 setores, tá ok? Aqui a tabela, onde nós vamos utilizar de funções avançadas no Excel, mais a função imagem. E aqui eu deixei uma caixa de combinação para vocês verem
como fica totalmente performático. E aqui eu deixei um ranking aqui para a gente inserir as imagens. Então vamos lá. Pessoal, só para lembrar, a função imagem, ela por si só, ela vai auxiliar. Se você pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui para você. Antes disso, eu vou voltar aqui com meus menus para facilitar. Então eu tenho aqui, como que funciona a função? Aqui tem o endereço da imagem, ou seja, o link. Então como que é bem simples essa função. Vamos lá. Igual imagem e eu seleciono onde está o link. Opa, errei aqui. Igual imagem, no tab e jogo aqui. Ó. Já apareceu a imagem. Só que aqui eu vou jogar a imagem para o lado esquerdo para ficar mais fácil o entendimento e vou maximizar aqui o Excel para facilitar aqui a visualização. Então vamos lá. Então aqui ele já pegou a imagem desse endereço e aí eu venho e replico. Então aqui eu vou colocar os nomes dos setores. O primeiro setor é extrusão, o segundo é mistura, o terceiro é modelagem, o quarto é prensagem e o quinto é retífica. Então, cada um com a sua imagem, ok? Então, é aquilo que eu falei, pessoal. A função por si só, ela depende de outras funções para poder ficar interativa, trabalhar de forma sinérgica. Ou seja, eu vou integrar a função imagem com outras funções do Excel para poder deixar totalmente performático isso. Na medida que eu selecionar aqui, ó, minha caixa de combinação, verificar o mês que eu quero analisar, ele vai atualizar automaticamente. Então, a primeira tratativa que nós vamos fazer aqui, coluna setores. Nós vamos colocar os setores aqui da empresa. Então, vamos lá. Então, nós vamos estar utilizando a função lógica C. Então, vamos lá. Igual C. Eu vou colocar aqui. Essa coluna aqui, AE 75 for maior que 0, ponto e vírgula. Eu entro com a função índice agora. Função índice. E vou buscar aqui o nome das células que eu já deixei nomeado. Outra coisa importante, pessoal. Quem trabalha com desenvolvimentos de projetos de dashboard, o analista ele deve se preocupar com a praticidade em você criar funções. Que nem aqui, eu nomeei alguns campos das informações que eu estou buscando para tratar essa tabela. Então já ficou mais fácil. Com esses nomes, eu já digito o nome que eu nomeei, onde estão as informações que eu estou buscando, para facilitar. Ao invés de eu decorar em que coluna está e que linha está. Isso atrasa muito, não é produtivo. Então, o objetivo de todos que trabalham com projeto dashboard é buscar facilitar o trabalho durante o desenvolvimento de um projeto. Então, aqui vocês vão ver eu trabalhando com nomes que eu já tratei. Tá? Em vez de eu buscar aqui índice, está na coluna A, tal, linha tal. Então, eu vou colocar aqui índice, já coloquei aqui, ó, P, lista, ó, ele já aparece os nomes aqui que eu tratei. Então, aqui, ó, eu quero buscar aqui, P lista setores, ó. Então, aqui eu quero buscar. Nós não estamos tratando a coluna setores, então eu nomeei o campo onde se encontram as informações dos setores, para ficar mais fácil. Então, P lista setores, eu dou um tab. Aí, ponto e vírgula, eu entro com a função corresp. Corresp. Aí eu vou colocar aqui a mesma coisa. AE75, ponto e vírgula. E vou colocar a range. A range é de V4, 2 ponto, a V8. Ponto e vírgula. Eu quero correspondência exata, 0. Eu vou fechar a função corresp, vou fechar a função índice, e se caso ele não encontrar nenhuma referência, eu quero que apresente para mim vazio. Coloco aspas, 2 aspas, né, para poder finalizar a função lógica C. E fecho a função C e dou um Enter. Entendeu? Ele não encontrou nada porque não tem nada aqui no campo de produção. Então aqui eu coloquei. Então o que eu vou fazer aqui? Essa referência aqui de V4 a V8 eu vou deixar
absoluta, ou seja, eu vou travar. F4, travei e dou um Enter. Pronto. Agora eu venho aqui, ó, e copio para baixo. Então aqui já está tratado isso aqui. Então por enquanto está vazio porque não tem nenhuma informação aqui. Ó. Agora nós vamos tratar a coluna produção. Então aqui eu vou elencar o volume produzido de cada setor. E eu vou elencar aqui por ordem de quantidade, os maiores valores. O valor número 1, o valor número 2, e 3, 4 e 5. Então vamos lá, eu vou utilizar a função maior, e vou colocar aqui. A range é a mesma, de V4. Esse V4, pessoal, V4 é onde se encontram as informações de volume de produção. V8. Aí eu vou colocar aqui. Essa letra K, matriz, aqui matriz, ponto e vírgula K. Eu quero informar, eu quero o primeiro maior valor. Então eu coloco o número 1, o maior valor na escala. E dou um Enter. Aí apareceu aqui. Você viu que na hora que eu criei a função, já apareceu a informação, ele já buscou qual setor que é. E aí eu vou o quê? Fazer a mesma coisa. Eu vou deixar absoluto a range de V4 a V8. Vou travar com F4. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar. Só que vocês vão ver aqui que está aparecendo tudo prensagem. Por quê? Aqui está como número 1. Agora aqui na segunda linha eu vou dar um F2 e vou colocar número 2. Eu quero o segundo maior valor. E já vai mudar o setor também, lá. Já mudou para mistura. Mesma coisa aqui. F2, número 3. Já apareceu extrusão. F2, número 4. Modelagem. E F2, eu quero o quinto maior valor. Prontinho. Então aqui já tem. Para vocês verem a tratativa. A tratativa que nós fizemos. Vamos lá. Então aqui, ó. Então nós tratamos aqui a coluna setores e produção. Tá, ok? Então aqui, ó, na primeira, vou clicar aqui e nós utilizamos a função lógica aqui, ó. Vou marcar para vocês, ó. Então ficou se a coluna A75 for maior que 0, ele vai buscar, usando a função índice, buscando no campo onde tem as informações dos setores, onde eu nomeei para plista setores. Aí eu entrei com a função corresp, onde ele vai buscar na coluna produção, certo? Da range de V4 a V8, onde tem as informações de volume produzido. E ele já vai aparecer aqui para mim. Caso não tenha nada, nenhuma informação, ele deixa vazio. Tranquilo? Então vamos lá. Aí eu fecho aqui. É a mesma coisa aqui. E na coluna produção, eu utilizei simplesmente a função. Aqui, ó. Maior igual a maior. V4 a V8. E delimitei aqui. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O número 1 corresponde ao maior valor em volume de produção. O número 2, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E assim por diante. Bem simples, pessoal. Agora, nós vamos colocar aqui o ranking dos 3 melhores setores. Então, vamos lá. Então, vai ficar... Nós vamos entrar com a função igual índice. Aí eu vou utilizar outro campo que eu nomeei, onde eu vou buscar as informações. P, setor, mês. Aqui, ó. Quero buscar essas informações aqui onde eu nomeei. P, setor, mês. Então, dou um tab. Entro com a função corresp. Vou buscar de AE75, onde tem as minhas informações de produção. AE75. E eu nomeei também o campo onde tem os melhores setor. Então, eu coloquei como P melhor setor. P melhor mês, aliás. P melhor mês. E dou um tab. P melhor mês. Essa letra P, pessoal, eu coloquei para diferenciar, porque nesse projeto eu desenvolvi 2 dashboards, um de produção e outro para vendas. Então a letra P quer dizer de produção e a letra V de vendas. Tá? Aí eu dou um ponto e vírgula, correspondência exata.
fecho a função corresp e fecho a função índice. Então ficou índice, eu vou buscar P setor mês, né, na tabela, na matriz, onde eu utilizo a função corresp, onde ele vai buscar na coluna de produção, aí 75, os valores, e onde eu nomeei o melhor do mês. E correspondência exata, fechei as duas funções. E dou um Enter. Ali já apareceu para mim. Ó. Primeiro lugar, prensagem. Então eu venho aqui, Ctrl C e os 3 melhores setores. Então, prensagem, mistura e extrusão. Tá ok? Beleza. Agora, nós vamos trabalhar o quê? Eu vou buscar os links aqui, né? Onde nós vamos inserir os links das imagens e para poder, na medida que atualizar essas informações, o link vai respeitar essa atualização. Na hora que ele mudar aqui, para vamos supor, tá prensagem, mudou para mistura, automaticamente o link da imagem da mistura, do setor mistura, vai buscar aqui em primeiro lugar, ou segundo ou terceiro. E a imagem aqui na coluna imagem vai respeitar também essa atualização. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Nós vamos utilizar outra função lógica, sys. Então a função sys igual sys. Então eu vou colocar aqui, ó, igual a sys, onde eu vou utilizar aqui a coluna ranking, coloco aqui, a F75 for igual, eu vou colocar entre aspas, se for extrusão, ponto e vírgula, eu quero que ele busque esse link aqui, ó. Aí, ponto e vírgula novamente. Aí, clico aqui. For igual a mistura, ponto e vírgula, eu seleciono o link mistura, ponto e vírgula novamente. Clico aqui na primeira linha do ranking, for igual a modelagem, ponto e vírgula, eu quero que ele busque o link de modelagem, ponto e vírgula, se for igual a prensagem, ponto e vírgula, eu busco o link de prensagem, ponto e vírgula. Se a F75 for igual a retífica, fecho, ponto e vírgula, e eu quero que ele busque o link da imagem retífica e fecho a função. Então, como que ficou? Se a coluna do ranking AF75 for igual ao setor extrusão, ele vai buscar o link da imagem, extrusão. Se não for mistura, ele vai buscar o link da mistura. Se for modelagem, ele vai buscar o link modelagem. E se for prensagem, também é a mesma coisa, e retífica também. Beleza? Dou um Enter. Olha lá, ele já buscou o link da prensagem. Então, aqui, o link da prensagem, pessoal, ele finaliza com 272.8096. Então, vamos buscar aqui, ó, é o quarto, ó, 272.8096. Você viu? Ele já está respeitando a atualização aqui, ó, de setores, produção e ranking. Tá ok? Então, aqui eu fecho. E o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou travar essas informações aqui, ó. AG62 eu travo, AG63 eu travo, AG64 eu travo, deixo absoluto, F4, AG65 e AG66 e dou um Enter. Então, aqui está totalmente performático. Tá ok? Então, beleza. Tem outra forma de a gente utilizar a função sys. De vez de nós colocarmos entre aspas, o nome do setor, poderia fazer desse jeito também, ó. Só para efeito didático, pessoal. Nós já não inserimos os nomes dos setores aqui, ó. Então, vamos fazer dessa forma. Então, igual sys. Aí eu vou colocar, se isso aqui for prensagem, se F75 for igual a extrusão, ó, seleciona a célula onde está a extrusão, ponto e vírgula, e coloco o ícone.
ponto e vírgula. Se aqui o AF75 for igual a mistura, ponto e vírgula, eu quero que busque o link da mistura, da imagem. Se AF75 for igual a modelagem, ponto e vírgula, eu quero que busque o link de modelagem, ponto e vírgula. Se AF75 for igual a prensagem, ponto e vírgula, eu quero que busque o link de prensagem. Se AF75 for igual a retífica, ponto e vírgula, eu quero que busque o link da retífica e fecho a função. Mesma coisa, ó. Então tem duas formas. Aqui eu coloquei os nomes e aqui ele já buscou onde está as células onde constam os nomes dos setores. Então o resultado foi o mesmo. Então tem das duas formas para trabalhar. Aí fica a critério do analista desenvolvedor. Tá ok? Então aqui eu vou deletar isso aqui, vou deixar o primeiro exemplo. Aí o que eu faço? Ctrl C e deixo aqui, ó. Ele já está buscando. Então, ó, aqui, mistura, ele já pegou o link da mistura, ó, 912.7951. 912.7951, só para vocês verem aqui, ó. 912.51, 912.7951. Extrusão, 372.8108, ó. 372.8108. Perfeito. Então, fecho aqui. Então, os links vão respeitar a atualização aqui na hora que eu selecionar o mês. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Mês de janeiro. Ó, ele já está mudando automaticamente. Ó. Mudou para modelagem, prensagem e retífica. Então, vamos fazer agora aqui. Utilizar a função imagem. A tão esperada. Igual, imagem, e seleciono o link. Quero que ele busque daqui. Olha lá. Ele já buscou a imagem aqui. Ó. Não é modelagem? Aqui, ó. Não é modelagem aqui o primeiro, no mês de janeiro? Ele já buscou a imagem aqui. Ó. Então, ele está respeitando toda a atualização da coluna setores, produção e ranking. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. Ctrl C. Olha lá. Prensagem. Ctrl C. Retífica. Já está. E aquilo que eu falei, pessoal, a imagem respeita a altura da linha que nós estamos trabalhando aqui, onde a gente delimitou isso, né? Dimensionou isso, e ele já respeita o tamanho da célula. Então, isso é bacana, né? É como se fosse um texto, né? Eu vou aumentar a fonte, ele vai respeitar o ajuste aqui das células. Então, vamos pegar aqui, ó, só para vocês verem como está performático. Fevereiro, olha lá, já foi para prensagem, mistura, extrusão. Março, olha lá, abril. Então, ele já está performático. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E vamos voltar para janeiro. Então, já está totalmente performático. Os 3 melhores setores em volume de produção. Tá ok? Aqui também, dependendo se o analista está desenvolvendo uma tabela, ele quer também trabalhar com imagem, ele pode criar uma tabela. E aqui no campo, na coluna imagem, ele vai apresentando também os setores, né, que tiveram os melhores resultados. Ao invés de trabalhar com ranking, aí fica de acordo com a necessidade do projeto também. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Vamos inserir as imagens no ranking. Então eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar, vou ajustar um pouco para cá isso. Aqui vai ficar legal. Então, igual, vou buscar aqui, ó, primeiro lugar. Já coloquei aqui. Vamos pegar o segundo. Igual, simples assim, ó. E vou para o terceiro. Igual. E aí vai. Então, fevereiro, ó, já está mudando. Março. Então, esse ranking já pode ficar na tela do dashboard. E aquilo, pessoal, aquilo que eu falei também. Essas imagens que eu busquei foi para apresentar a vocês como trabalhar com as imagens.
Então, eu busquei imagens com mais parecida com a realidade dos setores do meu projeto, tá? Então, ó, ele já vai alterando. Então, aqui, ó, totalmente performático. Bacana. Aí eu vou salvar. E aí eu posso colocar essas informações na tela do meu projeto. Bom, pessoal, a função imagem é essa. Só para reforçar, ela só está disponível para o Office 365, Microsoft 365. Quem não tem a versão Microsoft 365 não disponibiliza dessa função imagem. Aí teria que trabalhar com outros recursos de outras funções para poder trabalhar com imagem e deixá-la totalmente performática. Tá ok? Então, essa função, aquilo que eu falei, função imagem, ela veio para facilitar. Ela é bem simples, ela vai só eu tendo disponível o link dessa imagem. E como que eu faço para buscar o link de uma imagem, pessoal? Vamos lá. Vou carregar aqui meu navegador. Deixa eu jogar aqui agora a imagem um pouquinho para cá. Então, eu vou colocar aqui Google e vou colocar aqui, ó. Vou usar a mesma forma que eu pesquisei. Ícone. Coloquei aqui ícone. Vou colocar aqui misturador PNG. Coloquei aqui e fui no campo imagem. Aí eu vou pegar um exemplo aqui, como se fosse esse aqui, se fosse esse aqui, ó. Aí como que eu faço para me ter o link da imagem? Eu clico aqui com o botão direito e aqui, ó, copiar link da imagem. Tá vendo aqui, ó, copiar link da imagem. Clico em cima, copiei. Vou minimizar e vou jogar aqui embaixo, só para... Aí eu venho aqui, ó, colar especial, coloco um texto. Aqui eu já tenho o link da imagem. Então vamos usar a função imagem para ver? Igual imagem e clico em cima do link e dou um Enter. Olha lá, já apareceu aquele misturador. Vamos aumentar um pouco o tamanho da fonte. Você vê que eu falo para você, eu vou ajustar aqui, ó, ele automaticamente ele se ajusta. Ó, é ele mesmo. Vamos voltar lá no navegador, ó. Aí ele aqui, ó. É a mesma coisa. Tá? Vou voltar aqui. Então, é bem simples, pessoal. Eu vou lá, copio o link da imagem, eu já tenho ele disponível. Tranquilo? Bom, pessoal, vou salvar aqui. Vou minimizar. Outra coisa, pessoal, esse projeto eu desenvolvi ele há uns 2 anos atrás. Eu tenho ele disponível no meu canal do YouTube. São 5 videoaulas, onde eu ensino a vocês a desenvolver esse projeto aqui. Então vamos lá. Vou apresentar ele novamente. Então aqui eu tenho o dashboard de produção, tá? Onde eu tenho as informações referente à minha base de dados, onde eu busco aqui, onde eu vou estar controlando aqui, né? Eu tenho as informações de produção, horas trabalhadas, não trabalhadas, volume refúgio, o OEE, gráficos de velocímetro dos KPIs de produção, gráfico de termômetro, produção mensal, share por categoria, análise de produção por setor. Então aqui eu clico aqui, eu quero analisar o setor modelagem, ele já me apresenta para mim quanto que eu gerei de refúgio, o ranking, né? Aqui que eu te falei, eu usei imagens aqui fixa e só atualiza o nome dos setores. E produção mensal por tipo de aplicação, enfim. Aí eu venho aqui, ó, volto para a tela do menu, venho para vendas, que é a mesma coisa, faturamento, custo, margem, preço médio, projeto e assim por diante. Venho aqui, tenho a base de dados totalmente estruturada e tenho a planilha de apoio que está totalmente estruturada. Em cima dessa planilha aqui, dessa planilha de apoio, com todas as informações utilizando funções avançadas do Excel, que deu condições de gerar esse projeto. E do meu canal, pessoal, eu tenho, como eu falei, eu tenho 6 videoaulas e eu ensino desde do tratamento da base de dados até o desenvolvimento da tela dos 2 dashboards. Dos 2 dashboards mais
menu interativo e também como estruturar uma planilha de apoio. E nessas videoaulas eu disponibilizei, pessoal, a base de dados. Com a base de dados em mãos, você consegue desenvolver esse projeto. Aí, com mais essa videoaula adicional em cima desse projeto, já utilizando a função imagem, vocês podem, ao invés de trabalhar naquele ranking com texto, só informando os nomes dos setores, vocês podem utilizar a função imagem para trabalhar com as imagens totalmente interativas. Tá, ok? Então, essa aula foi um complemento em cima dessas informações. Aí, em vez de eu trabalhar, né, com nomes, eu trabalho com imagem. Então, totalmente interativa. À medida que eu atualizo, eu verifico o mês que eu quero analisar, ele já vai apresentar para mim por imagem. Como o próprio ditado diz, uma imagem fala por si só. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvida, deixe comentário, que na medida do possível eu estarei respondendo para vocês. E outra coisa, pessoal, não esqueçam de dar um like e se inscrever no meu canal, que vocês vão estar ajudando o meu canal a prosperar. Mais uma vez, obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.